Olá, pessoas de luz! Aqui quem fala é Sônia, professora de música de vocês. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os instrumentos da orquestra. Eu acho que vocês vão gostar. A gente vai dar um giro sobre os instrumentos, falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá! Como eu falei para vocês, a gente vai dar um giro sobre os instrumentos da orquestra. Então vamos conhecer. A orquestra é dividida em 4 naipes: cordas, madeiras, metais e percussão. Os instrumentos de corda são feitos de cordas, né? E a gente tem o violino, que ele apareceu na Itália no início do século XVI. E as cordas podem ser tocadas com um arco ou então dedilhados. O arco é uma vareta de madeira com quase 200 fios de crina de cavalo. Você sabia disso? A viola é um pouco maior que o violino e o som é mais grave. Ela é um pouco mais antiga que o violino também. O violoncelo ou cello, que é o diminutivo em italiano, ele apoia-se no chão por uma vareta que é chamada de espigão. Ele tem cordas mais grossas e o som é mais encorpado e penetrante. O contrabaixo mede 2 metros, é um instrumento de conjunto, isso é, ele faz a parte baixa da harmonia na orquestra. Agora a gente vai ver o naipe das madeiras. As madeiras são chamadas assim porque a maioria das vezes os instrumentos são feitos de madeira. Tem exceção aqui da flauta e do flautim, mas a maioria das vezes ele é feito de madeira. E a flauta também, quando ela era mais antiga, ela também era feita de madeira. Aí hoje ela é feita de metal e tem 13 chaves para produzir o som, mas ela continua fazendo parte desse naipe, das madeiras. O flautim, ele é metade do tamanho da flauta. E ele é também chamado de piccolo, que quer dizer pequeno em italiano. Agora a gente tem o oboé, ele é de madeira e tem um formato ligeiramente cônico. Ele tem um som penetrante e melancólico. Ele é bem usado para fazer solos religiosos também, por causa do som lindo dele. A gente tem o corno inglês, que ele também é feito de madeira, mas ele termina numa esfera, uma bola aqui. E ele é mais longo e mais grave do que o oboé. Tem o clarinete, ou então clarineta, os dois nomes estão certos. Ele tem um corpo de madeira também e tem chaves de metal. Ele é um instrumento solista, ou seja, ele faz muitos solos na orquestra. A gente tem o clarone, que é da família dos clarinetes, mas ele é bem maior e mais grave também. E ele tem essa curva em forma de pescoço de cisne na ponta. Depois, por último, a gente tem o fagote,
que ele também é de madeira, muito grande e tem um som muito grave. Eu acho esse som meio engraçado. Depois a gente tem os metais. O naipe dos metais, como já está dizendo, são instrumentos feitos de metais. E tem 4 instrumentos que começam com a letra T. O primeiro aqui é a trompa. Há mais de 6.000 anos atrás, ela era feita de chifre de carneiro ou de búfalo. Hoje ela é de metal e é um tubo todo enrolado que chega a medir 6 metros de comprimento. Todo enroladinho aqui. Depois a gente tem o trompete, que na era medieval ele era usado para acontecimentos militares. Ele foi incorporado à orquestra e hoje são usados vários trompetes na orquestra. Depois a gente tem o trombone, parece ter sido inventado em 685 a.C. Ele pode ser de vara ou então de pistão. O de pistão é mais usado nas orquestras. A tuba é o último. Ele é um tubo também dobrado, igual a trompa, né? Mas ele termina em forma de sino. Ele é um instrumento muito grande, muito grave. E agora a gente tem o naipe das percussões. É um naipe muito rico, ele tem muitos instrumentos. A gente vai ver alguns. Aqui a gente tem os tímpanos, ele é feito de metal e tem uma pele esticada em cima, que pode ser afinada para emitir notas. A gente fala os tímpanos, porque geralmente são 2 ou 4. Aqui a gente tem o xilofone, que ele é feito de blocos de madeira de tamanhos diferentes para poder dar as notinhas, né? E ele é batido com baquetas, tem vezes até 2 aqui, ó. Muito lindo o som do xilofone. Depois a gente tem o triângulo, que ele é um instrumento de metal formado de forma triangular. E ele é tocado por uma pequena barrinha também de metal. Os pratos também são feitos de metal e batidos um de encontro ao outro, para dar um efeito assim na música. E aqui a gente tem o carrilhão. O carrilhão são tubos de aço enfileirados e percutidos por um martelo. Tem um som maravilhoso. Aqui a gente tem o gongo, ou então tantã. Ele foi inventado na China e ele é de metal também e é percutido por uma baqueta revestida com feltro. Aqui é a caixa clara, ou então caixa. Era um instrumento militar também, e a parte de baixo ela é feita com uma esteira de fios de metal, que dá esse som característico dela. Depois a gente tem o bombo, por último, né? É um tambor grande tocado na posição vertical. E agora a gente tem alguns instrumentos que eles não são classificados por naipes. Eles estão fora dos naipes, que são o piano. Ele tem cordas de aço que são percutidas por pequenos martelos. Quando o pianista toca o dedo na tecla,
ele aciona um martelinho que bate lá nessa corda, né, de aço. E os pianistas podem ser tanto solistas como tocar junto com a orquestra. Aqui tem a Celesta, que foi inventada em 1886. Ela parece um piano pequenininho, mas o som é diferente. O som ele é tirado de lâminas de aço e tem um som espetacular. E a harpa é um dos instrumentos mais antigos do mundo. Ela tem 46 a 47 cordas e 7 pedais. Parece que é bem difícil de tocar, né? As cordas são coloridas para diferenciar as notas musicais. E ela é colocada de forma destacada no meio das cordas, no meio do naipe das cordas na orquestra. E por último a gente vai ver como que é organizada a orquestra. A gente tem aqui na frente os instrumentos de corda, que são os violinos, primeiros violinos, segundos violinos, a viola, o violoncelo, o contrabaixo aqui, como eu falei com vocês, a harpa aqui destacada no meio das cordas aqui em forma semicircular. Atrás das cordas a gente tem os instrumentos de madeira, que são clarinete, flauta, fagote e oboé. Esses instrumentos ficam assim bem na frente porque eles são muito solistas, eles fazem muitos solos na orquestra. Atrás das madeiras a gente tem os instrumentos de metal, que é o trombone, trompete, tuba e trompa, né? Os T's. Eles ficam atrás. E também são muito altos, eles podem ficar um pouco mais atrás, né? E atrás deles aí ficam as percussões, que são todos os instrumentos que fazem os ritmos, né? E a gente chama até de cozinha, porque fica lá atrás e tem o som das panelas. Espero que vocês tenham gostado e vamos fazer as atividades, então, desta aula.